Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o período joanino. Então, nosso objetivo no estudo é compreender o que a família real portuguesa veio fazer aqui no Brasil e, basicamente, por que o nome é período joanino? Porque a gente está falando da chegada de Dom João VI ao Brasil, junto com a família real e grande parte da corte portuguesa também, tá? Mas depois eu vou falando melhor disso. Bom, se a gente for bem objetivo, começar a entender por que essa família real veio para cá, é impossível não associar isso ao contexto externo. O único motivo para que a família real tenha vindo para o Brasil foi a conjuntura política e econômica europeia, tá? Esse quadro aqui, ele está bem resumido, eu vou explicar mais e você vai adicionando as informações, escrevendo sempre que eu achar necessário, né? Eu uso o recursozinho aí da pausa para as informações que eu for citando, você vai adicionando aqui. Bom, esse período joanino, gente, ele vai de 1808, com a chegada dessa família real e a corte portuguesa ao Brasil, por uma conjuntura externa, até 1821, quando Dom João VI retorna a Portugal, também por uma conjuntura externa. Lá em 1821, a gente ainda vai ver mais para frente, a Revolução Liberal do Porto está exigindo o retorno do seu rei ao território de Portugal. E aí Dom João VI se vê obrigado a voltar, ele não tem opção. Então, tanto a chegada quanto a partida de Dom João, elas estão associadas a problemas externos, a questões europeias que proporcionam esses dois eventos. Bom, para entender por que eles vêm, Qual é o contexto externo que gera o cenário favorável a isso? O cenário é o período napoleônico. Então, você sabe que eu estou falando de Napoleão Bonaparte. Quem foi esse cara? Napoleão era um general muito jovem do exército francês, no momento em que a França está vivendo a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, você sabe, ela vai de 1789 até 1799. É um período muito extenso, marcado por fases distintas, Tem a fase da Assembleia, a fase da Convenção, a fase do Diretório. E essa fase do Diretório, que é a fase final, é a fase em que a burguesia girondina está presente na política. Só que a sociedade francesa ela não está estabilizada. É meio que como se ela precisasse de uma figura, símbolo para todos os franceses, uma espécie de herói nacional que conseguisse estabilizar os ânimos de diversos grupos sociais. E aí, essa burguesia, composta ali politicamente pelo diretório, vai entender a importância e a imagem, que Napoleão representava para aquela sociedade. Ele era uma figura muito respeitada, não só pelo exército, como pela sociedade civil. Então, esse diretório vai escolhê-lo como cônsul. Só que em poucos anos, o prestígio de Napoleão vai crescendo a ponto de um plebiscito, uma consulta popular, torná-lo imperador da França, Ele vai ser cônsul vitalício, na verdade, e vai se declarar imperador. Aonde eu quero chegar? Eu quero que você entenda que Napoleão Bonaparte chega na política francesa como cônsul, como um aliado da burguesia. Ele vai fazer diversas reformas de caráter burguês, de interesse dessa burguesia, que inclusive iam contra a muitos elementos adotados, especialmente na fase jacobina da Revolução, mas eu não vou ficar tanto ali em história geral, eu só quero que você entenda ali o que representa Napoleão para essa sociedade francesa. E Napoleão, assim que ele assume essa política, ele entende a necessidade de fazer a França crescer economicamente. Nesse momento na Europa, qual era a principal nação no quesito economia? Obviamente a Inglaterra. Você vai lembrar que a Inglaterra viveu a Revolução Industrial, ali a partir de 1750, e veio se desenvolvendo economicamente. Então, para competir com a Inglaterra, os franceses teriam que correr atrás do prejuízo. E uma das formas de fazer isso era enfraquecer os ingleses. Napoleão, como um bom militar, ele vai tentar enfraquecer a Inglaterra por meio da guerra, por meio
da ação militar. Só que a conjuntura geográfica da Inglaterra é muito favorável a ela. Os ingleses, eles estão numa ilha. Então, desde lá do século XVII, especialmente com Elizabeth I, os ingleses se dedicaram a desenvolver uma marinha que não só gerasse receita econômica, como fosse capaz de proteger esse país. Então, tanto a marinha mercante quanto a marinha bélica, elas se desenvolveram desde o século XVII para esses objetivos, entendendo a geografia inglesa. E aí, Napoleão, como você sabe, né, em história geral, a gente costuma dizer que a França tinha o melhor e o mais bem organizado exército da Europa aqui nesse momento, né, no final do século XVIII, início do século XIX, a França tem o melhor exército. Entendendo isso, Napoleão ele tenta conquistar, ele tenta vencer os ingleses por meio da atividade militar. Só que ele vai ser derrotado. A Batalha de Trafalgar é um marco muito simbólico da derrota e de como esse exército napoleônico era forte em terra. Essa marinha de guerra francesa, ela não era forte o suficiente para conseguir invadir a Inglaterra. Então, aonde eu quero chegar? Se Napoleão entendeu que por meio do conflito armado ele não vai conseguir vencer os ingleses, ele vai partir para uma outra tentativa, que vai ser um aspecto econômico. Se você olhar para a história de modo geral, você vai ver que existem duas formas de você minar, enfraquecer um país. Um é a guerra, o outro é algum tipo de embargo econômico. Durante muito tempo, os países, especialmente europeus, que estavam aí na vanguarda das questões militares, durante muito tempo, os países do mundo adotaram a via bélica, a via militar, da fazer guerra. Então, quando você olha para trás, tanto na Idade Moderna quanto numa grande parte da Era Contemporânea, você vê guerra pra caramba acontecendo. Porque era a principal forma de mostrar superioridade. Quando você vence um outro país, você está comprovando para ele, para aquele povo, né, para aquela comunidade, a sua superioridade, a superioridade do seu povo. Então você viu várias guerras entre Espanha e França, França e Inglaterra, Holanda e Espanha. Você viu diversos conflitos dessa magnitude. Por quê? Porque era a principal forma de mostrar poder, de enfraquecer o outro. Só que quando isso não dá certo, você tem que buscar um outro mecanismo, que aí acaba sendo o embargo econômico, algum tipo de proibição econômica. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, a guerra, ela, em geral, não é o primeiro meio adotado, porque hoje a gente tem armas de destruição em massa, hoje o potencial de destruição de uma atividade militar, de uma guerra, é de uma magnitude impensada por nós, cidadãos comuns, né? Então, hoje, a primeira via adotada para pressionar um país ou para enfraquecê-lo é a via econômica. E depois, se isso não der certo, aí vai se pensar numa atividade econômica. Então, muitas vezes, quando você olha para o mundo, você vê países como Estados Unidos, ou Alemanha, ou Rússia, decretando embargos econômicos sobre outro país, sobre, por exemplo, o Irã, a Coreia do Norte. É uma forma de pressioná-los, economicamente para algum sentido, para enfraquecê-lo. Não vou ficar entrando muito nesse mérito de atualidades. Eu só quero que você pense o seguinte, são as duas vias que são encontradas, que são possíveis para enfraquecer um determinado país e pressioná-lo a fazer aquilo que é do seu interesse. Como Napoleão não conseguiu pela via da guerra, para onde ele vai? Pelo aspecto econômico. Então, quando a gente fala do bloqueio continental, a gente está falando de um embargo econômico decretado por Napoleão para atingir a economia inglesa, para enfraquecer a economia inglesa. O que o bloqueio continental determina, né? Ele proíbe os países europeus de terem relações comerciais, então tanto de venda quanto de compra. Em geral, países como Holanda, Bélgica, territórios principados ali, como pertencentes do Sacro Império, vendiam matérias-primas para a Inglaterra e compravam seus produtos industrializados.
vendiam gêneros agrícolas e compravam industrializados, era a relação mais comum. Só que agora Napoleão está dizendo o seguinte para esses países europeus: acabou essa relação econômica, não pode nem vender, tampouco comprar dos ingleses. Só que Napoleão não está fazendo isso para que a Europa fique desabastecida economicamente. Não é a ideia dele. A ideia dele é ocupar o lugar dos ingleses nesse mercado. Então, a ideia é desenvolver a economia e o processo de industrialização na França para que os franceses comprassem a matéria-prima desses países e vendessem os industrializados para eles. A ideia era, de fato, substituir, ocupar o que a Inglaterra representava na economia europeia, de modo geral mundial, mas como existiam ainda muitos territórios coloniais, a gente está pensando ali que o mercado disponível, livre e disponível, é o mercado europeu. Então, a ideia do bloqueio continental é enfraquecer a economia inglesa para poder ocupar esse lugar econômico, esse lugar de destaque, essa hegemonia econômica que os ingleses têm nesse momento, por terem vivido a Revolução Industrial lá a partir de 1750, tá? Só que qual é a questão? Muita coisa está acontecendo nesse período napoleônico, tá? Quando vocês estudam história geral, vocês veem uma série de acontecimentos aqui no meio do caminho, tá? Como, por exemplo, a invasão do exército napoleônico ao Sacro Império Romano Germânico. Napoleão invade essa região do Sacro Império, desarticula ela e cria a Confederação do Reno. Por que Napoleão está fazendo isso? Para demonstrar força. Napoleão era um expansionista, então ele queria a expansão do poder francês para outras partes da Europa. E ele tem esse caráter expansionista. É por isso que você vai ver ele conquistando o Sacro Império, a Áustria, Portugal, Espanha, já dando até um spoiler do que a gente vai ver ao longo dessa aula de hoje. Mas a questão ele é um expansionista. Então, esse bloqueio continental, ele está vindo associado do quê? Caso, você vai destacar essa informação aí que não está no quadro, caso um determinado país não cumprisse o bloqueio continental, ou seja, não parasse de comercializar com os ingleses, a pena para esse país era a invasão do exército francês e o domínio político dos franceses. Essa era a pena para o descumprimento do bloqueio continental. Só que sabe o que é interessante? Que Napoleão invade territórios mesmo eles tendo cumprido o bloqueio continental. Né? Como eu citei aqui o caso do Sacro Império, né? Que ele invade antes mesmo do bloqueio, como o caso da Espanha, que ele vai invadir mesmo a Espanha tendo se comprometido a cumprir o bloqueio continental. Novamente por quê, gente? Porque Napoleão é um expansionista. Eu estou destacando essa informação porque muitas provas associam essa imagem a ele, né? Do expansionismo napoleônico. E você tem que ficar atento a isso também, tá? Bom, então, bloqueio continental proíbe os países europeus de comercializarem a Inglaterra sob pena de invasão. Aonde entra o Brasil nisso tudo? Porque até agora a gente só falou de história geral. O Brasil ele começa a entrar na jogada porque o Brasil é colônia portuguesa. E a situação de Portugal no meio desse cenário é muito delicada. Por quê, Marcela? Portugal, já há um bom tempo, estabeleceu uma relação de aliança e dependência econômica com a Inglaterra. Se a gente for buscar eventos anteriores, você vai lembrar que, na ocasião de expulsão dos holandeses do Brasil, quem emprestou dinheiro, quem mediou o acordo entre Portugal e Holanda foi a Inglaterra. Você vai lembrar que nós falamos que o Tratado de Methuen, que era um tratado de panos e vinhos, um tratado econômico entre Portugal e Espanha, representou o somatório de muitas dívidas portuguesas com a Inglaterra. Inclusive, parte do nosso ouro era utilizado para saldar os juros dessa dívida externa de Portugal com a Inglaterra. Aonde eu quero chegar? Portugal e Inglaterra não eram apenas uma aliança, eram países que tinham uma relação econômica muito forte, especialmente porque Portugal devia aos ingleses. A dívida externa portuguesa com a Inglaterra era grande.
Então, como é que Portugal poderia tomar a atitude de romper comércio com a Inglaterra? Você vai pensar que caso os ingleses tivessem perdido esse parceiro econômico, caso Portugal tivesse acatado o bloqueio continental, é óbvio que os ingleses não iam aceitar isso facilmente, não iam deixar isso barato. É óbvio que esses ingleses iam, no mínimo, cobrar as dívidas que Portugal tinha. Então, é aquela ideia, né, aquela gíria comum de Portugal estar numa sinuca de bico? É o que está acontecendo aqui. Se Portugal acata o bloqueio continental, arruma um problema com a Inglaterra. Mas se Portugal não acata o bloqueio continental, continua comercializando com os ingleses, obviamente vai arrumar um problema com a França, vai ver o seu território ser invadido. Então, qual é a solução para isso? Dom João VI, que é nesse momento príncipe regente de Portugal. É interessante porque, apesar da gente tratar Dom João como monarca, como rei, ele só vai de fato ser coroado como rei aqui no Brasil. Ele era príncipe regente, que na prática, nesse momento, significa bastante coisa, tá? Significa muita coisa. Basicamente, ele exerce a função de um monarca, mas ele ainda não foi coroado como tal. Por quê? Porque a sua mãe, que era de fato a rainha, Dona Maria I, Maria Louca, tinha sido considerada incapacitada de governar, e aí ele assume como príncipe regente. Mas ele só vai, de fato, exercer o trono de continuidade da dinastia quando ele for coroado monarca pelo falecimento da sua mãe, tudo bem? Mas isso é só uma informação adicional. O príncipe regente Dom João VI, ele tem uma missão nas mãos. O que ele faz? Ele acata o bloqueio continental ou ele rompe o bloqueio continental? Ele desacata. O que ele faz? E aí, durante um bom tempo, alguns meses, ele tenta negociar com Napoleão. Ele envia diversas cartas tentando negociar e a solução não vem, né? Porque Napoleão não está disposto a negociar. E os ingleses sugerem a Dom João essa vinda para o Brasil. Porque lembra que eu falei que a marinha francesa não tinha condições de invadir a Inglaterra? Se não tinha condições de invadir a Inglaterra, quem dirá cruzar o Atlântico para invadir o Brasil, para vir buscar a família real portuguesa aqui? Não fazia o menor sentido. Até porque os ingleses se comprometem a promover a viagem da família real e da corte e protegê-los aqui. Então, para os ingleses, era tão importante não perder esse parceiro econômico e ter o Brasil, que vai ser a sede, né, desse governo metropolitano. Ter o Brasil como um mercado consumidor era tão importante para os ingleses que eles, inclusive, se comprometem a promover a viagem e a segurança dessa família real. Então, vocês vejam como os ingleses são habilidosos nesse sentido. E Dom João também, apesar de muito tempo ter sido retratado como um covarde, né, digamos assim, na verdade, a atitude que ele toma é também muito inteligente, né? Ele fica tentando negociar o máximo de tempo possível. Só que, num dado momento, ele vai receber a notícia de que as tropas francesas já partiram para invadir Portugal. E elas vão atravessar a Espanha para isso. Depois, no meio dessa aula, se você quiser dar um pause ou fazer anotação para ver depois, dá uma olhadinha no mapa europeu que você vai ver como a Espanha é um território de passagem para a França alcançar Portugal. A Espanha é um território de passagem. E olha que interessante, né? Napoleão negocia com o rei espanhol, por meio do Tratado de Fontainebleau, a permissão para que as tropas francesas atravessassem o território espanhol. O rei espanhol permite isso, ele abre as fronteiras para que esse exército possa passar. Uma sacanagem, né? Só que ele vai pagar a conta por isso. Porque o que o rei espanhol não sabia é que as tropas francesas elas tinham ordem para
ao longo da travessia para invadir Portugal, mapear todo o território espanhol. Então, enquanto eles estavam atravessando a Espanha, eles estavam mapeando tudo que eles precisavam como informação. E a solução, o saldo disso, é que além de invadir Portugal, só que aí a família real já não está mais lá, mas além de invadir Portugal, as tropas francesas invadem também a Espanha. E o rei espanhol é destronado. Quem vai ficar no seu lugar é o irmão de Napoleão Bonaparte, né? Então, o que a gente enxerga aqui? Um expansionismo napoleônico. E, especialmente, para inserir com a história do Brasil, a delicada situação portuguesa. A decisão, ela vem quando, novamente, Dom João ouve, né, recebe a informação de um informante, de um indivíduo ali da sua confiança, de que as tropas francesas já partiram para invadir Portugal. E aí a decisão da viagem é tomada imediatamente, os navios já estavam ali esperando essa decisão, são abastecidos com tudo que eles podiam levar no menor tempo possível. Então, tesouro nacional, livros, joias, obras de arte, tudo que vocês possam imaginar, gente, tudo que desse para carregar, eles vão encher os navios e vão vir para o Brasil. Então, essa viagem ela começa no final de 1807 e os portugueses, né, vem cerca de 15 mil pessoas para cá, os estudos mostram isso para gente. Vem Dom João VI e a família real, mais a corte portuguesa, aquela galera aliada ali, aquela nobreza dependente da monarquia, da corte, né, da coroa portuguesa, perdão. Vem um número aí, uma parcela de burgueses para cá, aqueles mais próximos dos nobres e da monarquia, que tinham conhecimento de que isso ia acontecer. Porque um detalhe interessante, gente, é que a população portuguesa não podia saber, né? Como é que a população iria ficar sabendo que o rei ia abandoná-los e ficar tranquila, ficar de boa? É óbvio que essa população não ia permitir uma atitude dessa. Então era preciso fazer a coisa na surdina, era preciso fazer a coisa de forma camuflada. Então, só quem teve conhecimento é que participou dessa viagem, pôde vir para cá, tudo bem? Então, vejam o seguinte, essa família real chega ao Brasil em 1808, em janeiro de 1808, vale destacar que essa família real, uma parte dela, né, uma parte das embarcações atracam primeiro em Salvador, depois vem para o Rio. Lembra que o Rio de Janeiro é a capital da colônia, então não fazia sentido se instalar em alguma outra parte que não fosse o Rio de Janeiro. Tanto é que lá em Portugal, qual era a frase utilizada pelos portugueses quando eles tomam dimensão de tudo que está acontecendo? Eles dizem que a colônia está colonizando a metrópole. Porque a sensação que eles têm, uma vez que a sede do poder metropolitano, a sede do Estado português está na colônia, a sensação que eles têm é que eles estão sendo colonizados, porque as decisões estão partindo daqui, o rei os abandonou, né? E cabe a gente destacar o seguinte, à medida que essa família real chega aqui, as primeiras medidas tomadas, elas têm um sentido de facilitar a vida dessa corte aqui e atender os interesses ingleses também, não podemos deixar de destacar. Então, a primeira medida tomada por Dom João VI aqui no Brasil é a abertura dos portos às nações amigas, o que na prática representa o fim do pacto colonial. Vejam, gente, que Dom João ele não assinou um documento determinando o fim do pacto. O fim do pacto ele foi uma consequência da ação de abertura dos portos. E aí eu deixei esse espaço aqui para a gente relembrar esse pacto colonial que pode ser visualizado por esse esqueminha, né? Então aqui de um lado a colônia, do outro lado a metrópole, que no caso aqui é Brasil e Portugal. Como é que é uma relação do pacto, ou ainda também conhecida como exclusivo colonial? É uma relação onde a colônia depende única e exclusivamente da sua metrópole, tanto para vender produtos
quanto para comprar produtos. E aí você sabe, o que a colônia vende para a metrópole? Em geral, gêneros agrícolas. Gêneros agrícolas que não eram produzidos pela metrópole. Então, a gente ia produzir aqui aquilo que fosse do interesse português para que fosse revendido e gerasse lucros para o Estado. E para a burguesia, obviamente, por meio da burguesia que paga imposto, ao Estado. Então, por que a gente planta açúcar, cacau, tabaco? Porque isso era de interesse metropolitano. Outra coisa que vai para lá também são os metais preciosos, logicamente, né, por meio do pagamento de impostos. Em contrapartida, o que a metrópole vende para essa colônia? Ela vende a mão de obra necessária para o trabalho, que você sabe que é a mão de obra escrava, negra, escravizada, vinda da África, mão de obra e também manufaturas, que você sabe, gente, que é basicamente tudo aquilo que era produzido pela atividade manual. Então, tecidos, louça, sapato, móvel, tudo isso era vendido. O Brasil podia comprar de mais alguém? Não. O Brasil poderia vender para mais alguém? Também não. Toda atividade que fugisse a essa exclusividade era considerada contrabando. Então, vamos retomar aqui. Se agora Dom João decretou a possibilidade de abrir os portos, isso quer dizer que o Brasil pode vender para outras nações e comprar de outras nações. Então, as nações que não estivessem em guerra com Portugal tinham liberdade comercial com o Brasil. Eu quero que você entenda que o principal pilar, o principal elemento do modelo colonial, que é o pacto colonial, acabou. Marcelo, o Brasil deixou de ser colônia? Não, galera. O Brasil continua na condição de colônia, mas ele perde essa característica, esse farol do que é o ser colônia. Mas a gente ainda continua como colônia. Não há nenhuma medida aqui em 1808 que mude isso. Porém, a gente passa a ter liberdade comercial. Isso é muito significativo para o comerciante da colônia, porque agora ele pode negociar preço. Antes, ele era obrigado a pagar o preço que o português queria, tanto para vender seus produtos quanto para comprar. Ele era obrigado a pagar o preço. Agora, ele pode negociar com outros comerciantes de outras partes do mundo o quanto ele quer vender e o quanto ele quer comprar. E entenda, já vou jogar lá para frente, que quando a situação napoleônica se estabilizar, Napoleão for derrotado, os comerciantes lá em Portugal, eles não vão ficar nem um pouco satisfeitos com isso, porque eles vão perder esse mercado exclusivo que era o Brasil. Eles vão se revoltar, eles vão se rebelar contra isso. A gente vai falar mais à frente, tá? Então, além da abertura dos portos às nações amigas, uma outra medida tomada aí ainda em 1808 é o fim do alvará de 1º de abril de 1785. Você vai lembrar disso da última aula, eu não vou escrever de novo, vou só citar. O que é o alvará de 1º de abril de 1785? É um alvará que determina a proibição da produção manufatureira no Brasil. O Brasil não pode produzir manufatura. Por quê? Porque o Brasil tem que comprar a manufatura da sua metrópole. Por que vai produzir aqui? O Brasil ia ser concorrente da própria metrópole? Não faz o menor sentido. Então, esse alvará proíbe. Agora, como a sede dessa metrópole está aqui e ela, inclusive, precisa consumir, a gente pode produzir manufaturas. Só que olha o que eu coloquei para vocês, não representa ganhos efetivos para a economia da colônia. Por quê? Porque, galera, Inglaterra, o produto inglês, gente, ele tem liberdade de ser comercializado aqui. E lembra que esse produto inglês, especialmente as manufaturas têxteis, né? Perdão, manufaturas não. Especialmente a produção têxtil, ela é industrializada. Isso quer dizer que os tecidos ingleses, eles são mais baratos. É óbvio que as manufaturas têxteis aqui no Brasil, elas não iam conseguir competir com os produtos ingleses. Então, na prática, o fim desse alvará, a revogação
desse alvará de 1º de abril, ele não representa ganhos econômicos. Por quê? Os indivíduos que poderiam investir em manufaturas têxteis aqui no Brasil, eles não vão encontrar mercado consumidor porque o produto inglês tem mercado, o produto inglês é mais barato. A gente vai ver no decorrer das aulas, né, na próxima parte da nossa aula, outras medidas que garantem fácil acesso dos produtos ingleses ao mercado brasileiro, que vão ser, né, as tarifas alfandegárias especiais para os ingleses. A gente vai falar sobre isso no próximo elemento da aula de período joanino. Mas veja quão interessante, quão significativo é o momento que a gente está vivendo. O Brasil é colônia, mas agora ele é sede do poder do Estado, da metrópole portuguesa. Toda a família real e a corte estão vivendo aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. O Brasil ganha liberdade comercial e isso muda completamente a cara da colônia. O Brasil pode produzir manufaturas, apesar disso não ser significativamente representativo para a nossa economia, devido ao espaço que o produto inglês ganha. Inclusive, os ingleses eles fazem essa aliança para isso, né? A gente falou no início da aula. E outros elementos para finalizar a aula de hoje: criação do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, da Biblioteca Real, da imprensa régia, para noticiar elementos aí do Estado que agora se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro. E é importante perceber, gente, o seguinte: os portugueses, a coroa, a família real, ela não sabia quanto tempo ela ia ficar aqui. Se eles iam ficar 5 meses, se eles iam ficar 5 anos, se eles iam ficar 30, eles não sabiam, porque eles não sabiam o quanto de tempo Napoleão ia permanecer no poder, era inimaginável. Então era preciso reproduzir a vida de Portugal aqui. Então quando eu falo da criação do Jardim Botânico, as espécies de plantas que eles trouxeram precisam estar abrigadas. Os livros que eles trouxeram, os exemplares desses livros escritos por grandes escritores portugueses precisa ter um espaço. Eu preciso fazer da colônia uma cara de metrópole, porque agora a corte está aqui, a família real está aqui. É importante dar essa cara, esse ar de metrópole, porque é óbvio que a galera que estava lá em Portugal não estava super feliz de vir para o Brasil. Não era o sonho da vida vir para o Brasil. Foi uma necessidade. Então era preciso criar uma condição de vida fidalga para esses indivíduos que estão aqui, tudo bem? Bom, eu vou finalizar essa aula aqui, essa é uma primeira parte do entendimento sobre o período joanino, especialmente porque compreender o contexto é extremamente importante para as nossas provas. A maior parte das provas, quando vão falar desse assunto, ou elas perguntam uma medida, pode ser a abertura dos portos, pode ser o fim do alvará, pode ser os tratados de 1810, que a gente ainda não comentou, a elevação do Brasil ao Reino Unido, que a gente ainda não comentou. Mas, em geral, as provas gostam de cobrar também quais são os elementos que proporcionam a vinda dessa família real para cá e o início do período joanino. Então é isso, galera. Essa aula de hoje vai finalizar por aqui. Sugiro que vocês aprofundem o estudo, complementem com as informações que eu fui citando aqui ou com outras de outras fontes que vocês venham a buscar também, para a gente seguir para a próxima parte do período joanino na nossa próxima aula, tudo bem? É isso, um abraço a todos, continuem estudando.